E aí, projetistas e concurseiros, tudo beleza? Hoje vamos elaborar mais um mapa, na realidade uma tabela relacionada ao estudo de auditoria para ser disponibilizado aqui no canal e para demonstrar a elaboração. E o tema dessa tabela que vai ser elaborada diz respeito às diferenças entre auditoria interna e auditoria externa, beleza? Então eu estou usando a ferramenta que eu uso para a elaboração de diversos tipos de documentos que possam sintetizar informações como mapas mentais, mapas conceituais, fluxogramas, organogramas, e eu vou utilizar hoje para a elaboração dessa tabela que será disponibilizada na página do canal Projeta aí, beleza? Então vamos lá. Vou pegar aqui o modelo e já vou fazer as alterações que eu preciso fazer para inserir as informações. Então, para quem está estudando aí para os concursos, especificamente no caso aqui relacionado à auditoria, poderá acessar o canal e ter acesso à imagem do mapa mental. Então, como eu falei, o tema é diferenças entre auditoria interna e externa. Vou adequar aqui essa tabela para inserção das informações que eu pretendo incluir. Essa tabela vai ter somente 3 colunas. Aqui, para quem tem interesse em entender para quem tem interesse em aprender a utilizar a ferramenta, aqui, como eu vou precisar só de 3 colunas, eu seleciono a tabela e venho aqui em número de colunas e número de linhas e vou diminuir, que aí vai diminuir automaticamente. Então são 3 colunas, então vou diminuir aqui, porque estava aumentando, diminuir, e o número de linhas é maior, eu vou verificar depois. E aí aqui eu posso adequar aqui a tabela de acordo com a minha necessidade, posso movimentar e vou fazendo algumas alterações aqui necessárias para a inclusão das informações. Especificamente aqui, eu posso clicar, selecionar só essa célula e eu vou aumentar aqui, criei mais uma linha com a configuração da anterior, né? Da última, na realidade, que estava na parte superior. Aqui eu vou alterar também a fonte e vou começar a incluir as informações. Antes disso, aqui em cima eu vou selecionar as 3 e vou mesclar, porque da mesma forma que eu coloquei esse título aqui, eu vou colocar dentro da tabela, porque observando que esse título que eu coloco aqui na parte superior é só para identificar o documento que eu estou trabalhando. O documento não necessariamente, se for utilizado em algum outro local, vai constar essa parte superior aqui, que é o título, né, da tabela. Então eu coloco diretamente na tabela aqui. Posso alterar aqui o tamanho da fonte de acordo com a necessidade, né? Porque essa tabela ela serve como um mapa mental, então ela tem que estar facilmente visualizável. Então, quais são as diferenças entre auditoria interna e externa, levando em consideração os seguintes fatores. Eu vou usar esse texto como referência para as demais descrições. Então vamos lá. Quais são os fatores? Elementos, que é o quê? Que é a auditoria interna.
elemento que é auditoria interna. E auditoria externa. Ó, aqui a gente vai pegando os macetes da praticidade. Você já vai copiando o texto, já vai passando, só readequando de acordo com a necessidade, né? Para não ter que toda vez alterar a formatação do texto. Diferença entre auditoria interna e externa, elementos, auditoria interna e auditoria externa. Aqui eu posso alterar a cor, né, do interior, colocar uma cor mais para diferenciar, né? E agora eu vou colocar cada um dos elementos. Sujeito. Ação e objetivo. Finalidade. Relatório principal. Grau de independência. Interessados no trabalho. Responsabilidade. Continuidade do trabalho. Tipo de auditoria. Observe que a gente ainda tem mais elementos e terminou as linhas. Aqui eu vou aumentar o espaço de visualização da edição e vou aumentar o número de linhas. Então, tipo de auditoria, quem exerce as atividades, o próximo elemento, e documento que produz. Documento que produz. Na realidade, não há necessidade dessas duas últimas linhas. Quer dizer, não há necessidade de uma linha aqui, que aqui vai ser retirada. E essa última linha ela vai ser mesclada. Porque nessa linha eu vou colocar a referência de onde essa informação foi obtida. Então vamos incluir as informações aqui de cada um dos elementos referentes à auditoria interna e referente à auditoria externa. Em relação à auditoria interna, em relação ao sujeito, a auditoria interna é elaborada por funcionários da empresa via de regra. Já em relação à auditoria externa, é elaborado por profissional independente, externo. No caso da auditoria interna, o objetivo são exames dos controles operacionais. Já no controle externo, se refere a exames das demonstrações financeiras lembrando que eu posso adequar aqui a minha tabela. No que diz respeito à finalidade, no caso da auditoria interna, é o de promover melhorias nos controles operacionais. Já em relação à auditoria
externa é o de opinar sobre as demonstrações financeiras. No que diz respeito ao relatório principal, na auditoria interna é apresentado recomendações de controle interno e eficiência administrativa. Já em relação ao controle externo, são apresentados relatório em formato de parecer. No que diz respeito ao grau de independência, na auditoria interna, o grau de independência é menos amplo. E na auditoria externa, consequentemente, é mais amplo. No que diz respeito aos interessados no trabalho, na auditoria interna, é a própria empresa, e no caso da auditoria externa, pode ser empresa e público em geral. No que diz respeito à responsabilidade, na auditoria interna é trabalhista e na auditoria externa é profissional, civil e criminal. No que diz respeito à continuidade do trabalho, o trabalho é contínuo na auditoria interna e periódico / pontual na auditoria externa. Em relação ao tipo de auditoria, na auditoria interna é contábil e operacional, e na auditoria externa é somente contábil. E os responsáveis por exercer as atividades são tanto na auditoria interna como na externa, os contadores com registro no CRC. E o documento produzido, tanto na auditoria interna como na auditoria externa, são relatórios. Assim eu finalizei aqui essa tabela, que é útil para estudos, para concurso público, que traz a diferença entre auditoria interna e externa, utilizando o Seed Chart e demonstrando como posso utilizar da melhor forma possível a ferramenta. Posso aumentar aqui o tamanho, e agora eu vou exportar. Lembrando que eu posso exportar em diversos formatos. Vou exportar em JPG, e como eu falei, essa parte do título aqui não vai fazer parte da imagem que vai ser gerada. E vou disponibilizar no canal Projeto AI, como eu havia falado. Entretanto, eu vou disponibilizar um arquivo com qualidade
inferior para não ficar muito pesado, mas há possibilidade de você gerar imagens com alta qualidade para documentos técnicos, né? Eu posso aumentar aqui a qualidade de impressão, que se torna muito mais profissional a utilização da ferramenta. Vou baixar aqui. Por fim, eu tenho a tabela gerada, conforme as informações necessárias para o entendimento entre a diferença dos elementos de auditoria interna e os elementos de auditoria externa, que é muito útil para os estudos, para concurso, para sintetizar informação, para utilizar como resumos e, como eu falei, estará disponibilizado na página aqui do canal Projeta aí. É isso aí, galera. Como eu sempre peço aqui para vocês, se inscrevam no canal, clique no sininho para receber notificação de novos vídeos que vão trazer novos mapas mentais. Eu peço também que vocês comentem e tragam ideias de novos mapas mentais, novos documentos a serem gerados que possam contribuir para o estudo de concurso público, porque é importante a gente utilizar essas ferramentas, essas metodologias de informação para dar agilidade aos estudos, né? Então eu peço que vocês me informem quais são os documentos que são importantes para vocês, eu possa colocar no meu roteiro aqui de novos mapas, novos documentos a serem gerados. Eu peço também que vocês se inscrevam nos meus outros dois canais, o canal Simula aí, que é um canal de jogos de simuladores, e o meu canal Combo de Jogos, que é um canal de jogos que não são simuladores, jogos em gerais, beleza? Então, como eu sempre digo aí, continue estudando, e para quem gosta de projetar, projeta aí. Valeu!